E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu não sei nem por onde começar hoje, né? Mas para quem assiste aqui o canal há um bom tempo, vai lembrar que eu falei algumas coisas, né? Como por exemplo que esse cessar-fogo lá em Israel e na Palestina não ia rolar, né? E não deu outra, né? Para surpresa de ninguém daqui de vocês, eu espero. Ela voltou, infelizmente, né? E o pior é que não é só isso. A situação inteira aí tá ficando muito pior. E isso tá me preocupando muito, tá? Até tem relação com outras coisas, né? Mas tem uma coisa ali que tá me chamando muita atenção. E é engraçado que tem vezes que eu falo aqui no canal pra vocês que tem coisas que não vão acontecer, que não tem como acontecer num cenário normal, né? Com lideranças racionais, no pessoal que pensa e tem alguma noção. Só que a gente tá vendo cada vez menos isso no mundo, né? A gente tá vendo uma boa parte do mundo cada vez mais sendo liderada por malucos. Então isso é muito preocupante. Então é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui hoje, tá bom? Lembrando aqui, pessoal, do pedágio, né? Do ingresso aqui para assistir o vídeo, né? Essas análises aqui que a gente faz, né? Já vai deixando o like e qualquer dúvida que você tiver ao longo do vídeo, qualquer informação essa que você quiser colocar, qualquer sugestão, né? Qualquer coisa pertinente e respeitosa, dependendo do comentário que for, pode deixar aqui embaixo depois, tá bom? Mas então, agora vamos pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui com relação a Israel, né? Agora depois eu vou passando pro ponto que está me chamando a atenção. Mas vamos lá. Infelizmente, é aquilo que eu estou falando para vocês, né? Que eu já venho falando aqui há alguns vídeos, tem algumas semanas, né, que eu venho falando, né? Pelo menos há 2 meses, que foi quando foi assinado aquele cessar-fogo, né? Israel não quis assinar nenhum cessar-fogo. Isso foi uma pausa, não sei por qual motivo, não sei o quanto que isso foi interessante para Israel. Tipo, o que eles se beneficiaram com isso, né? Talvez passar uma imagem de mais credibilidade ali para o povo, porque já estava muito descontente, né? Talvez foi uma tentativa de reaver alguns dos reféns, né? Porque isso realmente eles conseguiram, né? No cessar-fogo, né? O Hamas liberou vários. Então deu uma resposta para o público interno, mas militarmente e estrategicamente para eles talvez não tenha sido a coisa mais adequada que eles queriam, né? E para não ficar aqui como se fosse só eu falando isso, ou como se eu tivesse, né, forçando a barra aqui, até mesmo um antigo operador de inteligência israelense, né, que agora ele é jornalista, né, escreve para alguns lugares, né, como a CNN, a Vala News também. Ele mesmo disse o seguinte: o cessar-fogo não entrou em colapso, ele foi colapsado pelo governo israelense, né? O governo israelense nunca pretendeu implementar totalmente o acordo de cessar-fogo assinado há 2 meses. Ele violou uma das principais disposições, renegou ela, né, e tentou forçar um acordo alternativo com o Hamas. Então, vocês vejam que não sou só eu falando. Eu falei isso aqui há 2 meses. Agora, um israelense que conhece do assunto, realmente também ali de dentro, confirmou o que eu falei, né? Porque também não precisa ser um gênio. Não é que eu sou assim, nossa, um gênio supremo aqui de adivinhar isso. Não. A gente vem vendo isso se construir há pelo menos 2 anos, né? Aliás, dependendo do ponto de vista pode ser mais, né? Mas a gente vê isso concretamente. Então, por isso que eu falei, no vídeo que eu falo disso aqui, que o cessar-fogo não ia rolar, eu explico muito bem. Então quem tiver mais interesse nisso aqui, assiste o vídeo lá depois que acabar isso aqui. E a gente vê que a situação toda ali mudou muito, especialmente com a relação do que aconteceu na Síria, né? Infelizmente, a ascensão ali do Hayat Tahrir al-Sham na Síria, né, o HTS, mudou bastante o jogo ali. Porque, em tese, é um grupo, é um radical, né, para não falar que eram terroristas, mas que é apoiado também em boa parte pelo Ocidente, né, especialmente pelos Estados Unidos, que são justamente os principais parceiros, patrocinadores, aí depende de como você quiser falar, né, de Israel. Israel só não está gostando muito mais disso porque eles são radicais. Então,
radicais não, eles são terroristas efetivamente, o HTS. Eram membros da Al-Qaeda e alguns do Estado Islâmico também, mas não vem ao caso agora. Mas então Israel também não gosta deles, ataca ali. Mas o ponto principal é que esse grupo, ele é parte daqueles grupos dos rebeldes sírios, né, que enfrentaram ali por muito tempo o governo sírio, junto das forças russas, iranianas e dos seus parceiros ali na região, por exemplo, o Hezbollah. O Hezbollah foi um dos principais atores ali, né, ao lado do governo sírio. Foi uma tropa muito importante. E não só justamente por isso, mas pela própria construção ali, o que acontece? O Hezbollah está cercado. O Hezbollah ficou isolado ali, ele teve suas rotas de suprimento cortadas. Então agora, o fator Hezbollah na equação ali foi neutralizado. Por quê? Não sei se algum de vocês pensou isso, ou se vocês, né, pensaram alguma coisa assim, mas lá desde o começo da guerra na Palestina, né, do dia 7 de outubro de 2023, eu venho alertando, né, que o Hezbollah é uma força muito grande, que tem que ser respeitada e tudo mais. E aí eles entraram no confronto, né, teve a invasão do Líbano, né, por Israel, e não se viu essa força toda. Por quê? Porque o Hezbollah, ele se conteve, mas também agora, por exemplo, porque eles não voltam com tudo, não soltam todas aquelas centenas de milhares de mísseis que eu falei que eles têm. Porque eles não podem jogar tudo que eles têm, senão eles vão ficar sem nada. Por quê? Porque agora eles não têm como repor. Isso talvez seja uma coisa temporária? Talvez seja. Mas por enquanto ainda é. Então eles não têm como arriscar ficar sem capacidade de lutar, né? Então, agora, para a visão de Israel, é ótimo, porque eles não têm mais que se preocupar tanto com o Hezbollah, né? O Hezbollah é a maior ameaça para o Israel, na prática mesmo. Só que agora eles não têm como fazer nada. Não é que eles não têm como, mas eles não vão fazer. Até porque também tem um outro fator. O Hezbollah, em campo de batalha, para ele foi tranquilo o confronto. O problema é que pegou muito a população civil, né? A população, né, libanesa. E o Hezbollah, mais do que todos esses outros grupos, né, mais do que o Hamas até, é um grupo político, né? O Hezbollah, na verdade, é um partido, né? É o partido de Deus, o nome Hezbollah. E eles tiveram prejuízo, vamos dizer assim, ou um custo muito alto no âmbito político. Então, eles não podem arriscar esse aspecto político por conta do aspecto militar. Então, por isso que eles também não vão fazer nada ali. Ou, a princípio, por quê? Até já avançando um pouco. Hoje mesmo que estou gravando o vídeo, na verdade foi essa madrugada, né? Israel bombardeou de novo o Líbano, né? E bombardeou dessa vez um depósito de munições do Hezbollah. Então, cessar fogo para Israel não existe, né? Então eles estão provocando também, eles querem que ou depauperar ou provocar de novo conflito, né? Com esses caras. Então é muito preocupante, porque Israel está acelerando com tudo para todos os lados, né? Já avançou mais ainda no sul da Síria também, estão bombardeando todo dia a Síria, mesmo sendo HTS, né? Então é muito preocupante mesmo. E é curioso até para você ver isso aí, como são complicadas as coisas. O HTS, apesar de estar sendo bombardeado diariamente, está tendo grandes prejuízos, está tendo seu território, porque em tese eles são o governo sírio agora, né? Está tendo seu território invadido e eles ainda não têm uma postura contra Israel. Então pra vocês verem como é complicado as coisas, né? Mas tudo bem. Continuando aqui. O problema também agora a gente pode ver no cenário internacional aí a questão como que vai ficar o Egito, a Jordânia, principalmente esses dois, mas os outros países ali na região também, né? E querendo ou não, o Iêmen, né? Os Houthis ali já voltaram com tudo, né? Já voltaram ativa, já lançaram mísseis contra o Israel de novo, estão atacando diretamente já os navios militares americanos de novo. Então a coisa está voltando a como estava antes, que é muito complicado. E
o problema agora é a parte política israelense também, mas eu já vou falar isso agora. Por que eu falei isso? Eu já venho falando pra vocês disso faz tempo e tal, mas pra quem tá chegando agora, pelo menos, né? O governo israelense, essa cúpula política, né, a elite de Israel, são radicais. Os caras são radicais, ideológicos mesmo, né? E isso já estava complicado antes. Já foi um genocídio, já foi um massacre absurdo. Dessa vez fala, não, agora a gente vai pra valer, vamos com tudo. Então eles vão querer o quê? Chacinar todos os palestinos, né? E até uma coisa que eu estava discutindo com um amigo meu militar, ele falando, né, que o Hamas tinha sido, né, enfraquecido, mas eu falei, não foi enfraquecido, nem mesmo na parte política, porque segue mais ou menos o mesmo princípio que eu falei do Hezbollah. Do Hezbollah. Por quê? O Hamas, ele também é um grupo político, né? Eles são o governo de fato ali da faixa de Gaza, né? Então, por exemplo, por que eles fizeram cessar fogo se eles estavam numa situação teoricamente tão boa? Porque a situação não estava tão boa para a população. Se você perde, eles lutam pelo quê? Pela população. Se a população está se ferrando, por que você vai continuar a luta? Ou então você vai se contradizer, né? Então tem isso aí. Só que o Hamas está numa posição de força ainda. Até foi um motivo de que os políticos, né, israelenses ficaram muito nervosos, bravos assim, com a situação, porque eles viram, especialmente, até foi uma operação psicológica e de propaganda do Hamas, quando eles libertavam os reféns, eles enchiam de soldado. E com isso os israelenses falaram, a gente não estava lá para acabar com o Hamas? Os caras estão mais fortes do que estava antes, né? O número de tropas do Hamas aumentou do que era antes. Então fica complicado, né? Isso que acontece. Por que eles têm essa força? Por que eles conseguem mais? Porque quanto mais Israel pesar em cima da faixa de Gaza, ou da Palestina como um todo, né, mais o Hamas vai ter força. Porque é aquela coisa que o pessoal já fala, mas para cada família destruída, que sobrou um cara, esse cara não tem mais nada. Qual que é a instituição que tem como abraçar esse cara? Não existe governo palestino, porque Israel não deixa, né? Aquela autoridade palestina é uma piada. Não quer dizer nada aquilo. E nem os palestinos gostam dela, porque ela é totalmente subserviente. Agora o Hamas, como eu falei, é o governo de fato ali da faixa de Gaza, o Hamas chega nessa situação. Então é claro que esses caras vão tudo se alistar no Hamas. Não sei se eu falei Hezbollah agora há pouco, mas é no Hamas. Então assim, é óbvio que o Hamas vai se fortalecer. Quanto mais destruído ficar a cidade ali, né, a Palestina como um todo, mais força o Hamas vai ter. Vai ter mais apelo popular, vai ter mais apoio, vai ter mais membros, né? Então, acho que já deu para entender. Então aí está um problema até, né? O Israel, né, tá falando que vai mais forte para cima, só vai piorar a situação para eles, né? Porque já não tem muito mais o que destruir, já está tudo destruído, né? E até, infelizmente, antes de começar a gravar a vida que eu já vi, eles destruíram mais um hospital. Então assim, não tem mais o que destruir. Eles já destruíram várias mesquitas, igrejas também, que tem lá, igrejas cristãs, já destruíram. Hospital, né? Hoje foi só mais um, acho que eu nem sabia que tinha mais algum ainda operando, né? Casas, não preciso nem falar, né? Não tem mais o que destruir. Agora, tem uma coisa para destruir: o resto da imagem de Israel para o resto do mundo, né? Porque as coisas estão mudando forte. Como eu falei, essa situação internacional, né? Alguns anos atrás, quem ia pensar que o Egito ia ficar numa posição contrária? A Jordânia, então, falar alguma coisa contra Israel. E já estão criticando, já estão, né, fazendo. Até fazer efetivamente alguma coisa é outra história. Mas a postura já está mudando. E até dos europeus está mudando com Israel. O único que ainda fica bem firme é a Alemanha, porque é uma palhaçada a Alemanha, né? A Alemanha, nossa, que nojo que dá, né? De ser tão subserviente assim, a várias coisas, né? De ser uma palhaçada como um todo mesmo, a Alemanha. Mas vários outros países europeus já estão tendo essa postura mudando. E um dos que mais estão liderando essa mudança é a Espanha. Eu não sei dizer por que motivo, mas eles estão bem fortes nessa postura aí, pelo que eu tenho visto. Mas então vários desses países já cortaram, já embargaram
envio de armamento para Israel, já faz tempo isso, né? Já estão dando uma reduzida no comércio com eles também, né? Até a Turquia também, que é um parceiro comercial ali israelense, já está dando uma segurada, já está um tempinho também. Então, assim, a situação para Israel está mudando. E eu não sei se é para melhor. Na verdade, acho que é bem para pior, porque Israel é uma ilha, basicamente, ali. Eles são isolados. Com os vizinhos é óbvio que eles não vão ter nada. Agora, eles dependem totalmente do que vem de fora. Do jeito que as coisas estão andando, vão ficar totalmente na mão dos Estados Unidos. Vai depender totalmente. Então, não é uma situação agradável para nenhum país ficar. Ainda mais dos Estados Unidos, né? Ficar dependendo dos Estados Unidos, que eles não são parceiros tão confiáveis assim, vamos dizer, né? Então, o mar não tá para peixe. Mas, aí voltando ao que eu estava falando, a liderança, ela já está ficando cega para a realidade. Eles estão pisando no acelerador com tudo, para tudo, né? Eles até estão conseguindo avançar em algumas direções, que nem lá no sul da Síria, por exemplo. Só que tem um grande ponto que eles estão querendo bater em cima, que eu falo que isso aí não existe. Mas, infelizmente, as coisas estão apontando para que eles vão tentar ainda, junto com os Estados Unidos, né? Que é o que eu vou falar agora. Por incrível que possa parecer, eles estão se direcionando, né, por uma coisa que eles já estão falando faz tempo, mas que não era prático, né? Ainda agora não é prático, mas parece que eles não se importam. Vocês sabem, né, aquela coisa que eu falo sempre, né, até de retórica, né? Porque a gente também tem que entender que tem muito do que se fala que é para conseguir outros ganhos, né? Ou para despistar, ou para fazer uma jogada psicológica mesmo, ou propaganda, algo do tipo, né? Mas, por exemplo, faz muito tempo, não sei nem falar desde quando, mas que tanto Israel, mas até mais os Estados Unidos, muito por parte do Trump especificamente, que falam que eles têm que atacar as instalações nucleares, né, do programa nuclear iraniano. Só que uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Eu não sei se vocês têm noção da dificuldade que é fazer um ataque contra o Irã, tá? É muito mais complexo do que parece, tá? Muito mais perigoso, muito mais difícil. Mas tudo bem. Mas até por conta da postura iraniana, que eu acho que eles sabem o que eles estão fazendo, afinal é o que trouxe eles até onde eles estão, né? É uma doutrina de paciência estratégica, né? Acaba que muitas vezes eles fazem ações mais discretas, muito mais de bastidores, muito mais, né, que passam despercebidas. Então parece que eles estão parados. E os inimigos deles acabam interpretando dessa forma, até como talvez um sinal de fraqueza, né? Então isso também abre espaço para que eles tentem fazer alguma coisa. Mas então vamos lá. O ponto é que não é uma coisa prática de ser feita. Só que, do jeito que as coisas estão indo, não só a retórica está mudando, mas me parece que as ações também estão apontando para que eles vão tentar fazer alguma coisa ali, tá? Eles já estão preparando o terreno para isso. Primeiro, na parte psicológica, já convencer o pessoal de que dá para fazer isso, que eles vão fazer isso, né? Como eu falei, isso a princípio era só a parte retórica, tanto que eu nem dava bola, achava que era besteira. Só que o problema é que eles estão continuando com isso, não só na retórica. Aí que tá o meu medo, porque tá sendo mostrado que eles realmente podem vir a tentar fazer alguma coisa. Aí que tá o problema, né? Então eles já estão costurando ali algumas coisas políticas ali com alguns países, já estão montando estrutura, estão fazendo um monte de coisa ali já, né? Claro que pode não ser que aconteça alguma coisa, mas o problema é que só de ter a possibilidade de eles fazerem alguma coisa já é muito preocupante, porque o Irã também não é qualquer bosta. O Irã é uma potência regional, é um país muito forte, tá? Tem esses problemas, como todos os países têm, né? Se fosse por isso também, os americanos também não são nenhuma potência, estão cheios de problemas. Mas a questão é que o Irã, ele realmente é um colosso ali, tá? Tem gente que não sabe e até desdenha. Tem gente que acha que o Irã é um país fraco que não tem nada, que só copia a tecnologia, que tudo lá é bem furreco. Mas não é isso, tá?
Pode até ser que tenha alguma coisa ou outra que não é um primor, como por exemplo a aviação deles, mas até isso eles estão mudando, que eles estão comprando os caças russos, né? Já estão tendo treinamento aí, só não se sabe se eles já estão com os caças, né? Isso é uma novela também. Mas de resto, especialmente na missilística, como eu já falei 1000 vezes aqui no canal, quem acompanha já deve estar cansado até de ouvir, a missilística deles é fantástica. Isso praticamente em todas as áreas da missilística. Já tem mísseis de cruzeiro, mísseis hipersônicos, mísseis balísticos, né? Mísseis antiaéreos, todos os tipos de mísseis que vocês imaginarem ele já tem, basicamente. E como eu destaquei esse último, mísseis, a defesa antiaérea iraniana também é muito boa, tá? Até porque com relação àquele acordo que eles fizeram com os russos, né, que eles transferiram muitos dos drones lá, eles receberam também baterias S-400. Então isso reforçou bastante também. Então assim, não é qualquer coisa que vai alcançar o Irã. Pode alcançar, mas atingir efetivamente não é fácil. Pode acontecer, mas não é fácil. E se acontecer, são casos isolados. Que nem aconteceu naquela trocação, né, do Irã e de Israel, que o Irã bombardeou pesado lá com os mísseis e o Israel também conseguiu lançar um. Eles acabaram até atingindo uma bateria antiaérea que eu não lembro agora qual que foi o ponto que aconteceu de cabeça agora, peço desculpas até por isso, mas teve alguma falha, acho que eles não estavam ligados ainda, foi uma coisa bem, assim, eram na fronteira, uma coisa assim, bem remota, acho que os caras estavam desligados, ou eu estava no processo ainda de ligar e tal, e o míssil chegou antes, alguma coisa assim, foi meio que uma besteira, mas atingiu. Mas o ponto é que fazer um ataque em larga escala, ainda mais nas posições mais bem defendidas do Irã, é outra coisa muito diferente, né? Fora outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas então assim, o ponto é que eles estão se direcionando para isso. Isso muda completamente a situação. A situação hoje ali está dessa forma porque muitos dos atores estão comedidos. O único que o pessoal fala despirocou, né, que ficou doidão, é Israel, que está atirando para todo lado. Isso é inexplicável para mim. Inexplicável assim, a gente sabe por quê, mas tipo assim, é muito surpreendente. Apesar de tudo. Mas é o único ali. Agora, dependendo do que acontecer, outros atores podem vir a ter que agir. E eu não digo só do Irã. Tá? O Irã, é claro, que ele é talvez o primeiro grande ator ali a ser chamado se acontecer alguma coisa. Não só porque ele é o grande apoiador desses grupos, né, que são todos os membros do eixo da resistência, né? Mas por ser também um alvo ali direto, né? Agora, a gente tem outros atores ali, até a Turquia não pode ser negligenciada, apesar de que a posição da Turquia é sempre muito nebulosa, né? E depende muito da situação. Mas a gente tem outros atores ali, né? Inclusive os Houthis. E até isso é uma coisa. Eu acho que se eles forem realmente fazer alguma ação, talvez não seja contra o Irã. Se eles verem que realmente não vai rolar. Porque até um parênteses aqui. Até porque nessa operação que eu falei dos israelenses lá, aquilo demonstrou quão fudidamente difícil é fazer isso. Porque é tão longe Israel do Irã que de caça eles tiveram que fazer o reabastecimento em voo para conseguir atacar e depois voltar. E só conseguiu ir numa escala pouca. Acho que foi 1 ou 2 caças só, mas se não me engano foi um só, né, que fez um lançamento de um míssil. Então, 1 ou 2, né, não lembro agora. Mas foi uma coisa muito pequena. Não dá para fazer isso em escala realmente grande, né? Não Israel. Só se eles usassem instalações americanas, que poderia acontecer, né? Mas da forma que não. Só para demonstrar um pouco de quão difícil é essa operação, assim, não é simples. O Irã conseguiu atacar Israel com uma facilidade um pouco maior porque usaram mísseis e drones, mas os drones também foram inúteis quase ali, né? Porque ele vai numa velocidade muito baixa e até chegar lá já, né? Mas os mísseis sim. Agora, então isso mostrou bastante quão difícil é essa operação. Mas eu acho, né, que até com base no que está se desenrolando agora, né, com o desenvolvimento que está presente lá, talvez eles decidam fazer uma operação primeiro no Iêmen, até talvez para já ser um dissuasor contra o Irã, para ver se o Irã fica mais susceptível para a proposta, né, americana. Mas o problema, que é o que eu falei que eu vou falar daqui a pouco, é que nem os Houthis são tão fáceis assim. O pessoal pensa que eles são
um bando de pelegão armado e que está lá no, né, no Iêmen, que de repente conseguiram os mísseis iranianos e sabem jogar. Só que os Houthis não são assim, não. Tem até uns caras que são literalmente pé de chinelo, mas não é porque eles usam chinelo no pé que eles não são capazes. Eles são guerreiros ferrados, né? E a situação ali presente também já impôs neles uma situação muito mais, tipo assim, vamos dizer assim, eles já estão acostumados a tomar bomba na cabeça todo dia, a viver com fome, a não ter água quase, né? A viver no meio das cavernas porque não tem mais casa, já está tudo destruído, né? Eles estão acostumados a viver numa pobreza, assim, tipo, na escassez de tudo. E eles são guerreiros formidáveis. Historicamente, a tradição iemenita, não é os Houthis especificamente de agora, né? Eles são um povo muito guerreiro, tem um espírito guerreiro, sabe? Por conta também, ali sempre foi um ponto muito esqueci a palavra que eu usava, mas é um ponto muito estratégico ali, né? Que nem o estreito de Malaca, é sempre estratégico, sempre foi, sempre vai ser, né? Lá também, tá bem na entrada do Mar Vermelho. Então ali sempre foi um ponto de muita disputa das potências. Inclusive teve disputa até ali, é uma coisa que ninguém quase conhece aqui no Brasil, mas teve uma guerra fria que aconteceu, que na verdade nem foi fria, ela realmente foi quente, entre Portugal e o Império Otomano. E um dos pontos de disputa foi ali, no século XVI. Isso mostra como ali sempre teve isso. Então nem agora que os americanos vão conseguir mudar tudo, né? Mas tudo bem, já fiz esse parênteses aqui, já acabei até delongando, mas o importante que eu quero trazer é: olha só como as coisas estão mudando e estão caminhando, infelizmente, para uma coisa pior. Não está caminhando para uma coisa melhor, né? Só na cabeça do Trump que ele vai chegar lá, vai apoiar Israel, eles vão limpar a Palestina toda, não vai sobrar palestino nenhum, né? Para os americanos eles vão mandar para outros lugares, né? Como se todo mundo fosse aceitar de boa. E os israelenses acham que eles esperam eliminar todos. Acho que eles não querem que sobre nenhum palestino, né, para assumir lá. Então eles acham que isso vai acontecer, mas isso não vai acontecer dessa forma, né? E se não der certo assim, eles vão fazer essas operações em outros lugares e eles acham que vai dar certo. Não é assim que vai rolar, tá? Já adianta. E agora eu vou explicar o porquê. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui para 2002, quando os americanos fizeram um exercício chamado Millennium Challenge. Se eu não estou enganado, até fiz um comentário sobre isso aqui no canal, em algum dos vídeos aí, né? Mas eu vou repetir. Que isso aqui eu gostaria de fazer um vídeo só sobre isso. Mas vamos lá. O que acontece? Esse exercício era para simular um desembarque anfíbio, né, na costa iraniana. E foi um exercício para comprovar as táticas e estratégias, né, a mudança de doutrina que eles estavam fazendo naquele momento, né? E junto de equipamentos novos, né, eles estavam mudando tudo, eles queriam comprovar que aquilo era efetivo e queriam mostrar que eles tinham a capacidade de fazer o que eles queriam contra o Irã. Isso em 2002. Lembrando, naquele momento, ainda os americanos estavam no auge deles e o Irã não estava nem perto do que eles estão hoje, né? O que acontece? Foi um exercício que eles fizeram uma combinação de simulações e exercícios reais, né? Mas o resultado como um todo era uma coisa só, né? E eles chamaram um excelente general para ser o comandante das FOROPs, né? As forças opositoras, como se fosse o general iraniano, né? O comando iraniano agindo ali. E esse cara, ele realmente sabia, ele era um estudioso, ele estudou bastante como que era a doutrina iraniana, ele sabia como eles pensavam, como eles agiam, e replicou isso. E resumindo a história, eles nem chegaram na costa e já tinham perdido. Lembrando, a força americana que faria esse desembarque seria uma força equivalente a 20 mil fuzileiros navais, junto de uma esquadra, né, da marinha, aviação, etc, né, tudo que tem direito. Nas 3 horas iniciais do conflito hipotético, antes mesmo de chegar na costa, basicamente, os americanos tinham perdido 19 mil fuzileiros nesse exercício. E perderam mais um monte ali dos ativos, né? Agora não sei dizer efetivamente, mas das aeronaves e embarcações, né? Foi, assim, seria descomunal as perdas americanas nesse sentido, sem nem começar.
né, sem nem chegar à costa, basicamente. Isso naquela época, só usando aquela doutrina, por exemplo, das lanchas rápidas de assalto, né, com lançadores de foguete, os mísseis de costa, ainda que acho que eles nem tinham tanto desenvolvidos ainda. Coisas desse tipo. Hoje, o Irã é muito mais forte do que isso, né? E os americanos, por mais que tenham desenvolvido um pouco mais a tecnologia, né, tal, não mudou muita coisa, né, porque eles já são bem poderosos, né, não mudou basicamente nada, né? Tanto foi uma coisa assim espantosa para todo mundo que eles tiveram que mudar completamente o exercício. Eles reiniciaram o exercício, né? Começou a se reiniciar o combate, colocaram um monte de regra. Se eu não me engano, até eles mudaram tanta coisa que esse general, que foi muito competente, ele saiu do exercício e falou: não, se for fazer assim, é palhaçada, eu não vou mais participar. Então ele mostra muito, primeiro, a soberba americana e como não é tão fácil assim, e a capacidade iraniana. Tá? Porque também vão combinar, não é uma coisa simples invadir a costa iraniana. Tem uma boa porção ali que é bastante montanhosa também, né? Então aquelas... Bom, é uma armadilha, basicamente. Pegando por essas características, não é muito diferente do que é o Iêmen, que é basicamente a costa e montanhas, né? Então assim, o Iêmen hoje, se os americanos fossem tentar alguma coisa, ia ser um Afeganistão extremamente bombado. Por quê? Os Houthis são muito mais bem equipados do que o Talibã era quando eles invadiram lá o Afeganistão. Eles têm um apoio, né, iraniano, que os Talibã basicamente tinha até algum outro apoio informalmente, né, até de parte do Paquistão, se não estou enganado, assim, tinha uma coisa ou outra externa, mas era basicamente eles. Os Houthis não, né? E a própria geografia ali é muito mais favorável ao Iêmen do que foi para o Afeganistão. Porque o Afeganistão é um país isolado, todo montanhoso, é basicamente uns 3 vales, né, conectados. O Iêmen não, tem costa, né? Então, por exemplo, mesmo que eles dominem uma parte, ainda tem como ser suprida por outra parte, né? Claro, é mais complexo, né, mas estou simplificando. Então, assim, é muito mais difícil lidar com o Iêmen do que com o Afeganistão. Então imagina contra o Irã, que é um país muito maior ainda, tem muito mais gente, e é um país preparado para isso desde a sua concepção ali, né, em 79, da Revolução Islâmica, né? Então é impossível, basicamente, fazer alguma coisa ali. Só um exemplo. Quando começou essa guerra lá na Palestina, teve um movimento dos Basij, né, lá dentro do Irã. Foi só na prática, né? Foi só um teste, assim, tipo, quem se voluntaria para ir lá lutar? Teve 9 milhões de inscritos. Claro que não teve nada na prática, mas foi só para dar uma dimensão do que pode acontecer. Imagina 9 milhões de combatentes, né? Isso é um nível, assim, Segunda Guerra Mundial, né? E se fosse uma coisa no Irã, eu tenho certeza que esse número seria muito maior. Lembrando, o Irã tem uma população de algo em torno de 90 milhões de pessoas, né? Então, vamos supor que 15 milhões peguem armas. Claro que é muita coisa, mas ali é bem possível que aconteça alguma coisa assim, né? Então, é impossível você invadir um lugar desses, né? Eles poderiam tentar fazer uma coisa bem pontual, realmente só uma operação aérea para tentar bombardear e tal, mas até assim eu acho que é muito difícil. Eles poderiam conseguir alguma coisa limitada. Isso é bem plausível de acontecer, se eles tentarem. Só que nada realmente efetivo. Eles querem acabar com o programa nuclear iraniano. Primeiro que ele já é bastante pulverizado, eles não é todo concentrado, que nem foi o iraquiano, que foi por isso que ele deu errado. Foi bombardeado e acabou tudo. Primeiro, o iraniano é bem espalhado pelo país. Segundo, mesmo que você destrua um ou outro, tem todos os outros, né? Então, não vai acabar assim, né? Só vai abrir a caixa de Pandora, né? Abrir não, que ela já está meio aberta, mas vai escancarar de vez. Aí, por exemplo, num caso desses, o que vai impedir o Irã de realmente começar a atacar de vez o Israel? Pô, Israel já fica numa situação bem complicada com os Houthis atacando, tá? Imagina o Irã. E o Irã, com as demonstrações de força dele, as 2 vezes que eles atacaram, ficou bem evidente a capacidade que eles têm, né? Até porque, de novo, Israel é um país muito pequeno,
não tem profundidade estratégica, não tem nada. É muito fácil você saturar ali e acabar com tudo. Tá? Não que seja fácil, na verdade, mas a questão geográfica facilita que seja possível fazer isso com uma facilidade maior do que se fosse um país grande, né? Que nem o Irã. O Irã é um país enorme, né? Por exemplo, a Ucrânia é um país enorme. Por isso que a Rússia até hoje não conseguiu fazer isso de uma vez, ainda, apesar de que a Rússia tem também feito bastante. Mas só para vocês entenderem aqui, né? Então, eu queria que vocês vissem até mais a fundo como foi esse Millennium Challenge, para dar uma dimensão do que é a capacidade do Irã e de quão difícil é. Então, assim, eu acho muito difícil que eles consigam fazer uma coisa. Mas e o pior de tudo é que, mesmo sabendo que é tão difícil, os caras ainda estão se direcionando para tentar fazer. Então, cara, é muito complicado. E eu espero que não aconteça nada disso, porque aí vai ficar feio o negócio, tá? Mas é isso aqui que está me chamando a atenção, porque o Oriente Médio, a gente já tem aquela imagem que já é o barril de pólvora, né, aquilo tudo mais, mas tá piorando. Vamos pensar como que estava 3, 4 anos atrás o Oriente Médio. Olha como está hoje. Olha quanta desgraça que tá. Já foi na Síria, já tudo que aconteceu na Palestina, no Líbano, tem os Houthis lá também bombardeando. Pô, tá tudo uma bagunça. E eles querem espalhar ainda mais isso. Então, assim, é muito preocupante, né? Não é à toa, né? Então, assim, eu tô comentando isso aqui com vocês hoje para vocês começarem a ficar espertos, até para ver as declarações do Trump, porque ele fala muita coisa, eu já falei, até por isso eu não acreditava muito. Mas o problema é que não é só a retórica dele. As ações americanas estão começando a direcionar para isso. Um exemplo, ontem mesmo eu vi que eles vão fornecer um monte de equipamento estratégico para a Arábia Saudita. Talvez seja para tentar convencer a Arábia Saudita de lidar com os Houthis, né? Porque eles já ficaram em guerra por muitos tempos, né? Eu não acredito que a Arábia Saudita vá querer fazer isso, porque liderando uma coalizão de vários países eles não conseguiram lidar. Imagina agora, né? O custo foi muito alto, então eu acredito que a Arábia Saudita não vai querer, mas dependendo de como for, talvez eles aceitem, né? Para tentar eliminar os Houthis, o negócio vai ficar louco, né? Pode ficar muito pior. Então, assim, eu só estou jogando algumas informações aqui para vocês começarem a pensar também, tá? Então, é isso. Eu já falei pra caramba, que 10 minutos só nesse pedaço, caramba. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui, porque eu já falei pra caramba. E, como eu falei, era só pra passar a ideia aqui pra vocês pensarem. Eu gostaria de saber o que vocês acham disso. Comenta aqui embaixo, por favor. É sempre bom a gente trocar informações também. Às vezes vocês pensam por outros lados, coisa que eu não penso, né? Porque às vezes a gente tá vindo numa linha de raciocínio tão grande assim há tanto tempo que às vezes a gente não consegue perceber uma outra possibilidade, né? Isso é comum e ninguém sabe de tudo. Então, como vocês também aqui tem um pessoal que é muito bom, muito cabeça, eu gosto de saber o que vocês pensam também, tá? Então deixa aí, espero que vocês já tenham deixado o like também lá naquela hora, se não já deixa agora no ingresso. E é isso, pessoal, espero que essas informações tenham sido boas para vocês, que ajudem vocês a pensar mais ou ter um raciocínio mais aprofundado ainda sobre a situação, né, que vocês construam a própria opinião de vocês, e é isso. Então, por hoje é isso. Agradeço a quem assistiu até aqui, né, convido a quem está chegando agora no canal a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso também serve para quem já é inscrito ou quem acompanha aqui, né, confere se está com inscrito lá direitinho, se o sininho está ativado também, porque tem um monte de gente reclamando que não está recebendo notificação, né. Qualquer informação extra, qualquer comentário, já falei, deixa aqui embaixo, e compartilhe esses vídeos com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, ou quem pode aprender alguma coisa, né, pode absorver alguma informação. E é isso. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que não aconteça nada até lá de grave. Então, até lá.